É com imensa alegria que eu venho dizer para vocês que nós estamos com o segundo episódio do Desmistificando a Umbanda. Com essa série, o propósito dessa série é desmistificar e ajudar aqueles que buscam se desenvolver dentro da Umbanda. Não somente mediunicamente, mas também entender todos os processos, o contexto histórico e tudo que é importante saber para adentrar a um terreiro. E nessa aula nós vamos abordar um tema muito legal que todo mundo pede. E eu já tinha gravado alguns vídeos sobre o assunto, mas o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito específico. Que é sobre o desenvolvimento mediúnico, a mediunidade, para a gente compreender um pouquinho o que é a mediunidade, como funciona o desenvolvimento espiritual e qual é a importância do médium dentro do terreiro. Então, se você já está curioso em saber, fica ligadinho aqui que vamos começar essa aula incrível que eu preparei para vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. E como eu disse no vídeo de hoje, eu trouxe a segunda aula do Desmistificando a Umbanda. E hoje a gente vai falar sobre o que é ser um médium, se eu sou um médium, como eu descubro se eu sou um médium. Como eu tenho dito desde a primeira aula, eu tô preparando um material bem especial para vocês, para que, assim como vocês, eu possa aprender junto com vocês, para que a gente possa caminhar nesse crescimento e nessa evolução espiritual. Então, todas as informações que eu trago aqui pro canal são muito pesquisados, eu assisto bastante vídeo, leio bastante livros, leio bastante publicações, para ver se o que eu vou trazer aqui realmente tem fundamento, porque eu não quero falar bobagem, eu não quero disseminar mais bobagem por aí. Então, saiba que esse canal aqui tem o intuito de fazer com que nós possamos crescer e nos desenvolver na religião e nos tornarmos bons médiuns, boas pessoas, para que a gente possa realmente cumprir a nossa missão. Então, já vamos começar com a aula sobre o que é mediunidade e como saber se eu sou um médium. Mediunidade é a capacidade de uma pessoa de conseguir ter contato com os espíritos, de poder intermediar uma conversa com os espíritos, de poder ter uma ligação com o mundo espiritual. Na Umbanda, esse contato mediúnico ele é muito importante, porque é através do contato mediúnico que nós temos acesso a conversar com os espíritos, aos trabalhos de cura, aos trabalhos de aconselhamento e todo o auxílio necessário que é feito do lado espiritual para o lado encarnatório. Todos nós possuímos um grau de sensibilidade com o mundo espiritual, só que nem todos nós possuímos mediunidade. Tudo depende de qual que é o seu motivo pelo qual foi encarnado na Terra. Então, eu já quero deixar isso bem claro, porque nem todo mundo vai ser médium de incorporação, tá legal? E eu trouxe esse vídeo justamente para mostrar que todo mundo tem o seu papel importante na Umbanda. Existem vários tipos de mediunidade. O próprio Allan Kardec enumerou nos livros dele vários tipos de condições mediúnicas. Mas a Umbanda, ela busca trabalhar principalmente com a incorporação, que é aquilo que a gente tem mais proximidade. Mas isso não significa que é o único meio de comunicação. Existem vários sinais que podem indicar uma mediunidade mais aflorada, mais ostensiva em você. Como, por exemplo, sensações de presença de espírito ao redor. Às vezes você não vê, não escuta, mas você sente que tem alguma coisa do seu lado, que tem alguém te seguindo, que tem alguém te observando. Isso é um dom mediúnico e isso é uma capacidade mediúnica bem importante. Também existe as intuições ou as premonições muito fortes, que é quando você
sente que alguma coisa vai acontecer no futuro ou num futuro próximo. Por exemplo, você está com aquela sensação de que vai acontecer um acidente, por exemplo, que é o que costuma acontecer sempre, né? Pessoas intuitivas costumam ter muito essa visão. Então, você vai ter uma visão na sua cabeça ou um sentimento que isso vai acontecer e no final das contas acontece. E isso também é uma capacidade mediúnica. Sonhos vívidos, reveladores, também são um tipo de premonição, né? Então, quando você sonha e você sente que esse sonho é muito mais do que um sonho, parece que é quase que real. Muitas das vezes eles trazem um comunicado do mundo espiritual, algo que precisa ser dito para você, mas que você não está entendendo porque eles estão falando no seu ouvido e você não escuta. Ou talvez você precise fazer um trabalho externo do seu corpo físico, da sua matéria, que é o famoso, a famosa viagem astral, que é quando o espírito desacopla, aprendi a palavra, desacopla do corpo físico e caminha pelo universo para ajudar outros espíritos, porque, para quem não sabe, o lado espiritual ele precisa de muita ajuda. Alterações de humor sem motivo aparente. Isso é muito comum em médiuns esponjas, que são aqueles médiuns que eles sugam muito a energia do próximo. Então, quando uma pessoa se aproxima de você e essa pessoa está muito carregada, está muito triste, com uma energia muito pesada, muito densa, isso faz com que você, se você ainda não tem domínio sobre esse seu dom, faz com que você acabe sugando esse sentimento. Então, no momento em que você se aproxima dessa pessoa, você passa a ter os sentimentos dela. A mesma coisa é quando você tem sentimentos muito alegres, por exemplo. Às vezes você tá tão feliz, tá radiante, tá com uma energia fluida, só falta estourar o sol em volta de você, de tão feliz que você tá. E aí chega uma pessoa próxima de você e fala: nossa, que energia gostosa, que me contamina. Por quê? Porque o médium esponja, ele tanto suga quanto ele expele. Então, ele precisa controlar muito as suas emoções para que esse médium não acumule muita energia negativa dos outros. A vantagem é que o médium ele recebe energia positiva e ele transfere energia positiva. A desvantagem é que ele também recebe energia negativa e transfere energia negativa por desequilíbrio emocional. É claro que esses são apenas alguns sinais de que você está tendo contato com o mundo mediúnico. É importante você procurar um dirigente espiritual experiente para que ele possa te aconselhar melhor, para que ele possa te guiar, para que ele possa te orientar, porque a gente tem que sempre ter certeza se isso realmente é um dom mediúnico ou se é algo da nossa cabeça. Porque eu sempre falo e eu gosto de salientar bastante que a mediunidade e a loucura elas andam muito próximas. E às vezes a gente pode se confundir achando que está sendo perseguido e entrar em paranoia e na verdade não está acontecendo. Então sempre converse com um dirigente bem experiente para ele dizer se é coisa da sua cabeça ou não. Mas honestamente, na maioria das vezes não é coisa da nossa cabeça. Inclusive tem uma passagem do livro sobre a Umbanda que fala que quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas começou o trabalho dele com o desenvolvimento mediúnico, o psiquiatra que era conhecido da família levava os casos dos pacientes para que o Caboclo das Sete Encruzilhadas pudesse identificar quem era o paciente que era louco, de fato, e quem era o paciente que estava sendo atormentado por espíritos e por isso que estava tendo comportamentos de louco. Então, para você ver que realmente é muito importante saber se esses sentimentos eles são reais ou não. No fim, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele conseguiu identificar as pessoas que estavam sendo atormentadas por espíritos e afastou os espíritos das pessoas para que elas pudessem viver normalmente. Por isso que é até importante que a gente vá num terreiro, porque se a gente está sendo obsediado,
no terreiro já se resolve esse problema. Entrei nesse assunto, né? Mas eu achei importante salientar. O autoconhecimento e a orientação, ela é muito importante. A gente se conhecer e entender os nossos limites é importante. Eu tenho algumas das questões que eu falei ali em cima, e por muitas vezes eu me confundia, achando que era só paranoia da minha cabeça. Mas, na maioria das vezes, era real. Então, o nosso autoconhecimento é importante. Sabermos se isso acontece com frequência, se toda vez que isso acontece, os sinais realmente são reais. Então, é importante você sempre refletir e ver se os sinais são algo normal, comum do seu dia a dia, ou se é algo que está diferente, que não faz sentido, para que você possa se questionar e procurar ajuda. Todo mundo nasce como um médium aqui? Todo mundo encarna como um médium no planeta? Ou algumas pessoas vão encarnar aqui na matéria como médium, outras pessoas não? Como que funciona? Nem todo mundo nasce, encarna aqui nessa terra com a intenção de ser médium. Tem alguns espíritos que têm a missão de se desenvolver aqui na Terra e desenvolver um trabalho mediúnico. Então, antes dele encarnar, lá no plano espiritual é feito todo um trabalho, um processo para que esse espírito seja preparado para que quando ele encarnar, ele tenha esses dons mediúnicos para fazer a sua missão. Assim como tem algumas pessoas que elas têm um pouquinho do dom, mas o plano dela não era utilizar o dom mediúnico dela. Então, ela não trabalha de forma ostensiva para se preparar para encarnar. Então, quando ela vem para a Terra, ela vem com dons que não são aflorados, que não são fortes. São pequenas intuições, pequenos sentimentos, mas que pode sim ser desenvolvido, que é o meu caso. Eu, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já experienciei, pelas consagrações de ayahuasca que eu já tive, eu sei que eu não vim nesse plano, não me encarnei aqui para ser uma médium. Não era esse o meu propósito de vida, mas eu escolhi, eu quis trabalhar nessa área. E como eu já tinha alguns dons mediúnicos escondidos, que não estavam muito bem aflorados, que estavam guardadinhos lá no fundo da caixa, quando eu entrei para Umbanda, foi um boom. Eu comecei a conhecer melhor os meus dons, e aí precisou de muito autoconhecimento, precisou de muito estudo para entender como funcionava, para desenvolver. Então, para mim, foi um pouco mais difícil, porque eu não nasci para isso. Eu nasci para ter uma vida diferente e eu escolhi estar na Umbanda. E tá tudo bem. A mediunidade, normalmente, é uma escolha prévia do espírito. O seu eu interior conversa, né, com os outros espíritos que vão vir aqui para te guiar e eles decidem como vai seguir o fluxo da sua vida. Então, não se frustre se você tem ou não mediunidade. A maioria das pessoas tem, só não está aflorado, não está desenvolvido e tá tudo bem. E tem aquela pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo precisa incorporar para ser médium? Ou todo médium incorpora? Não, nem todo médium incorpora. Até porque a mediunidade, ela não é voltada somente à incorporação. Como eu disse lá dos sinais que a gente sente, existem vários tipos de mediunidade e cada uma tem a sua responsabilidade. Cada uma tem a sua importância. A mediunidade, ela se manifesta de diversas formas, muito além da incorporação. A incorporação é só uma das formas de mediunidade. Existe a clarividência, que é quando você enxerga os espíritos, a clareaudiência, quando você ouve os espíritos, a psicografia, que é algo que o Chico Xavier fazia muito, que é o quê? Praticamente emprestar o seu corpo, emprestar a sua mão para que o espírito utilize para escrever o que ele tem para dizer. Porque às vezes o espírito precisa trazer um ensinamento e ele precisa de um corpo para trazer esse ensinamento.
Também existe a intuição. A intuição, ela abre leque para pessoas que têm premonições, que têm sentimentos, que vai acontecer algo, os sonhos, né? As viagens astrais que eu falei também, né? É um tipo de mediunidade. Então, existem vários tipos de mediunidade. Por exemplo, quem tem o dom da cura. O dom da cura, ele é muito controverso, porque eu cheguei à conclusão que quem tem o dom da cura está mais para se curar do que para curar os outros. Mas o dom da cura também é uma mediunidade bem importante, porque quem tem o dom da cura consegue curar doenças físicas. Claro que não são todas as doenças, tem doenças que são kármicas que não tem o que fazer. Mas, por exemplo, tirar uma dor de cabeça, ajudar a realinhar os chakras e a energia para que a pessoa pare de sentir dores. Ter o dom de saber quais ervas pode ser misturada para que a pessoa possa melhorar, que é as famosas bruxinhas. Então, existem diversos tipos de mediunidade. Se você não consegue incorporar, se esse não é o seu dom mediúnico, não tem problema. Isso não te torna menor do que uma pessoa que incorpora. Até porque uma incorporação é apenas emprestar o corpo para o espírito. Os dons mediúnicos são tão importantes quanto, tem tanta valor quanto. Então não se sinta menor, não se sinta inferior. Eu digo isso porque eu passei por um sentimento assim no começo. Eu me sentia muito mal porque o meu dom de incorporação não é tão ostensivo. Demorou muito para eu desenvolver, porque o meu dom mediúnico era outras coisas, como a intuição, como os sonhos vívidos, como a comunicação telepática, a sensação da presença ao meu redor, a empatia com os animais, é como se a gente conversasse só através dos olhares, como a mediunidade esponja, a mediunidade de cura. Então, imagina a quantidade de dons que eu posso ter, mas por eu não ter facilidade em incorporar, me gerava frustração. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que nós podemos fazer a diferença dentro de um terreiro sem ter a obrigação de incorporar. Até porque nem todo médium que desenvolve a incorporação realmente é um médium para atendimento. Há um tempo atrás eu vi um podcast e eu concordo com o que eu ouvi, onde o rapaz, um dirigente, eu não sei o nome do local, mas dizia que os dirigentes dos terreiros, eles precisam se atentar que todos os médiuns que incorporam, eles estão lá para uma função específica. Nem todos vão dar atendimento. Alguns médiuns serão para descarrego, alguns médiuns serão para reequilibrar a energia da corrente, alguns médiuns serão para sentar no toco e dar atendimento, outros médiuns serão para fazer trabalho de desobsessão. Então, por mais que exista a incorporação, cada médium tem uma função dentro do terreiro. Não incorporar não te diminui. Eu sei que eu tô pegando nessa tecla, mas é que eu quero que todos entendam que cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua importância dentro do terreiro. O fundamental é encontrar uma forma de você trabalhar com o que ressoa dentro da sua essência, dentro das suas capacidades, para que você possa usar aquilo que você sabe fazer de melhor. Eu já fui em uma gira em que tinha uns médiuns que estavam incorporados e tinha uma moça que ela não estava incorporada, mas que ela era uma benzedeira ótima e que ela estava com vários ramos de ervas, eu não me lembro o que era, e ela estava benzendo uma pessoa, fazendo as orações e fazendo com que essa pessoa ficasse bem, sem a necessidade de incorporar uma preta velha, porque ela já era praticamente uma preta velha. Ela praticamente já tinha o conhecimento de benzer. Então, naquela gira, foi aproveitado esse talento da menina, acho que já deve ter uns 30 anos, de uma mulher. Então, é por isso que eu tô tocando nessa tecla.
para que vocês entendam que a mediunidade ela é muito mais ampla do que somente a incorporação. Agora a gente vai falar sobre o que todo mundo quer que eu fale, né? Que é a incorporação. Eu já tenho um vídeo, eu não sei se eu vou postar antes ou depois, mas fiquem ligados, que ele vai falar sobre médiuns conscientes, inconscientes e semiconscientes. Mas eu vou falar para vocês agora sobre como lidar com o medo da incorporação para quem é consciente ou semiconsciente, que é aquela pessoa que vê e ouve tudo. Porque é essa incorporação que gera mais medo. A incorporação inconsciente, ninguém tá vendo nada, então não sabe o que tá acontecendo, só deixa acontecer e pronto, acabou. A semiconsciente e a consciente gera um pouco de medo. Gera uma reação natural, né? Que você tá ali sem saber o que está acontecendo, está diante de algo desconhecido, não sabe se é você, se é a entidade, não sabe se você está passando na frente da entidade. Então, esse medo é comum, é normal. E como que a gente faz para superá-lo? Primeiro, eduque-se. Entenda o processo. Compreenda como ocorre o processo da incorporação. Entenda e desmistifique toda essa coisa que é criada em volta da gente, onde existem vários conceitos errôneos que nos ajudam a ficar cada vez mais confuso. A gente tem que desmistificar a função da incorporação. Então, estude. Busque aprender como funciona a incorporação. Tem vários vídeos aqui no YouTube que ensina e a maioria deles me ajudou muito. Mas a incorporação tem mais a ver com você do que com o espírito. É muito importante que você relaxe, se acalme, respire, espere o momento certo, dê um passo de cada vez. Entenda que às vezes não é você que está mexendo seu corpo. Tudo tem o seu processo, tudo tem o seu tempo. Construa uma confiança com você e com o terreiro que você está. Estabeleça uma relação de confiança com o seu terreiro para que você possa se sentir à vontade com o local. Tenha confiança com o seu dirigente para que você possa tirar dúvidas, para que você possa entender se você está no caminho certo. O ambiente acolhedor e seguro, ele é fundamental para a sua evolução e seu desenvolvimento mediúnico. Não adianta você frequentar um terreiro onde você não se sente bem, onde o dirigente do local tem uma implicância com você, ou você tem uma implicância com ele, ou é um local onde você se sente pressionado, porque não vai fluir, porque a incorporação, ela depende da sua tranquilidade, ela depende que você esteja bem, que você esteja calmo, que a sua energia esteja em equilíbrio, senão não vai se conectar. Pratique o autoconhecimento. Aí entra naquilo que eu falo o tempo todo e as pessoas pensam que é bobagem. Realize meditações. Eu sei que meditação é chato, que é difícil, que no começo cansa, eu sei, todo mundo passa por isso no começo, mas a meditação é fundamental para que você possa se conhecer, para que você possa reconhecer os seus limites, para que você possa reconhecer os seus sentimentos, o porquê os seus sentimentos estão atrapalhando o seu desenvolvimento. Quanto mais você praticar a meditação, mais você vai ter domínio sobre isso. E não só a meditação, mas práticas introspectivas podem te ajudar. Observem que o Batman está aqui tentando se enfiar por dentro do lençol, mas tudo bem. Voltando ao assunto. Respeite o seu tempo. Respeite o seu limite do corpo. Entenda que cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu tempo. Você não vai conseguir ser igual ao outro, então não se compare.
Por que você quer se comparar ao outro se você não consegue ser igual ao outro? Cada ser humano tem a sua qualidade, cada ser humano tem o seu defeito, cada ser humano é feito de uma maneira. Então, seja você mesmo e aceite o seu tempo. E isso que eu tô falando pra vocês, eu coloquei em prática. Eu não tô tirando nada da minha cabeça. Por mais que vocês pensem que tudo isso que eu tô falando veio da minha cabeça, das minhas loucuras da minha cabeça, não veio. Sim, veio da minha cabeça porque eu pesquisei, inventei e botei em prática. Mas eu botei em prática. Eu fiz acontecer. E estou dizendo para vocês fazerem porque eu sei que funciona. Quantas e quantas vezes, se vocês perguntarem pro meu pai de santo, ele vai confirmar. Eu ia pra gira, antes de entrar na gira, eu ficava meditando. Chegava na gira, sentava lá e ficava meditando, até começar de fato a gira. A meditação, ela é muito importante, porque quando você aprende a silenciar os seus pensamentos, quando você aprende a ouvir o seu corpo, a sentir o seu corpo, você passa a entender como funciona a incorporação. A incorporação, ela tem mais a ver com o seu silenciar. É como uma TV em que você está assistindo, está ouvindo, mas você não está interagindo. A sua mente tem que estar silenciada. Por isso que muitas vezes, apesar de eu ser semi-inconsciente e apesar de eu ver e ouvir muitas coisas, na maioria das vezes eu não me lembro de nada. Porque em vez de eu estar prestando atenção nos outros e pensando, eu desligo a minha mente e me concentro no que a entidade está fazendo. E a partir do momento que a gente desliga a mente e se concentra na entidade, todo o movimento dela, você sabe que é dela, porque você não está controlando. O processo da meditação já me preparou para que eu saiba que eu não preciso controlar. O processo da meditação já me ensinou que eu tenho que deixar as coisas fluírem e que eu tenho que entender que cada etapa leva um tempo. Que engraçado, né? Estamos falando sobre mediunidade. E aqui está o Batman, que é o gato da Mariazinha, que é um gato super mediúnico, que faz descarrego, inclusive. E ó, fiquem felizes pelo Batman, porque ele nunca aparece nos vídeos, então é uma honra, hein? Eu acho que só pela eu acho que só pela aparição dele aqui no vídeo já merece um like, porque o Batman nunca vem no vídeo, então quando vem é milagre. E aí entramos naquela pergunta bem importante. Como que eu posso desenvolver o meu dom mediúnico corretamente? O desenvolvimento mediúnico, ele é uma caminhada que exige muito estudo, que exige um aprendizado contínuo. Você não pode começar a estudar, ficar louco de fascinado e de repente abandonar tudo e esperar que caia do céu. Não é assim que funciona. Então o médium precisa estudar para entender como funciona a incorporação. Porque se o médium não entende como funciona, ele vai ficar esperando pelo resto da vida. E aí ele vai ficar lá parado, com as mãozinhas para cima, assim, sentindo a vibração, não vai entender que tem que se movimentar, que tem que permitir o corpo se movimentar, e vai passar anos e anos esperando as coisas acontecerem naturalmente. Então é importante que estude, e não só como incorporar, mas também informações importantes. É importante você estudar sobre ervas, é importante você estudar sobre magia, é importante você estudar sobre pontos riscados, significados de pontos riscados. Por quê? Para eu copiar? Não. Pelo amor de Deus. Os estudos não são para você pegar o que você estudou e copiar. Os estudos são para que a sua cabeça grave informações, grave imagens e elas possam deixar na sua memória para que quando a entidade precisar, fique fácil para ela mostrar para você que isso é real. Porque muitas das vezes você não conhece o elemento, então você fica inseguro. Será que isso é coisa da minha cabeça ou é coisa da entidade?
Então, quando você estuda, você acaba tendo mais confiança sobre a sua incorporação, porque você entende que o que a entidade está fazendo tem fundamento. Então, o estudo é importante. Como, por exemplo, estudar o significado dos elementos do ponto riscado. Existem desenhos do ponto riscado que eu, Carol, nunca tinha visto na minha vida. E se uma entidade desenhasse para mim, eu ia falar, o que é isso? É invenção da minha cabeça? Da onde que surgiu isso? Não pode ser de entidade. Porque a gente está condicionado a ver aquilo que a gente sempre vê em todos os lugares. Mas nem sempre o que acontece sempre é algo normal. Ou melhor, nem sempre aquilo que a gente vê sempre é o padrão. Por exemplo, a Mariazinha da Calunga Pequena, minha mirim, o ponto riscado dela é mega bizarro. Esquisito pra caramba. Eu não sei de onde a menina tirou aquilo. E eu confesso que eu fiquei muito insegura quando foi riscar o ponto, porque nunca tinha visto aquilo na vida. Nunca vi nenhum Exu desenhar aquilo. Só que eu já tinha estudado alguns elementos parecidos, então eu sabia o significado de alguns elementos, então me trouxe um pouco de confiança. E quando chegou na hora de riscar, que normalmente a entidade não te mostra o ponto inteiro, só para você ficar sabendo, porque ela quer que você prove para ela que você confia nela, quando chegou na hora foi confirmado. Por quê? Porque eu tinha a segurança. Porque eu tinha a segurança do atendimento. Eu tinha a segurança do que eu estava fazendo porque eu estudei. Então, estudar é importante. E estar em um terreiro que o chefe dirigente da casa seja responsável é crucial. É muito importante que o chefe dirigente da casa, ele te ensine, ele te traga segurança, ele seja ético, ele te mostre como funciona o processo. Porque existem terreiros que não querem te ver evoluir porque sabem do seu potencial. Assim como existem terreiros que não estão nem aí, que só querem ter filho para ter dinheiro. Então você tem que escolher um terreiro que esteja realmente comprometido com a missão. Que é o quê? A caridade. E se você realmente quer ser um médium de incorporação, você tem que estar comprometido com o seu trabalho. Então, quando você entrar num terreiro, que eu sempre oriento a assistir várias e várias giras de vários terreiros diferentes para ver qual é o terreiro que mais se adequa. Mas quando você entrar num terreiro, saiba que você tem que estar em um local em que o chefe dirigente seja um exemplo, para que você possa se espelhar nele e para que ele possa te ensinar. Porque não adianta nada ter um ótimo chefe dirigente se ele não é um bom professor, não é mesmo? E quando eu falo sobre estudar, eu sei que eu estou repetindo muito isso, mas o estudo é a etapa mais importante para quem quer se desenvolver como médium. Da mesma forma que eu usei o exemplo do ponto riscado da Mariazinha, eu posso usar o exemplo de um atendimento. Por exemplo, quando uma entidade pega um alguidar para fazer um trabalho, se você não entende o que ela está fazendo, se você tem a insegurança, que na maioria das vezes os médiuns iniciantes, eles têm a insegurança, mesmo riscando o ponto, os médiuns iniciantes têm insegurança, porque depois que você risca o ponto, é aí que começa mesmo o seu desenvolvimento. É aí que a responsabilidade bate na porta. Então, se você não tem um estudo sobre os conceitos, sobre o lado espiritual, sobre as capacidades mediúnicas, sobre o mundo espiritual, você fica perdido. Você fica se questionando, será que eu estou incorporado mesmo? Será que realmente o que a entidade pediu é a entidade que pediu? Porque você não sabe o que está acontecendo. E a insegurança, ela atrapalha muito, ela bloqueia o seu desenvolvimento. O medo do desconhecido bloqueia. O medo do desconhecido, ele bloqueia a própria evolução. Porque quando você não sabe o que você está fazendo, a insegurança bate. Não é todo mundo que tem uma confiança 100%.
Eu sou uma pessoa que tem que ver para crer. Eu não sou essa pessoa maluca que, apesar de parecer, né? Mas eu não confio em tudo que me dizem, nem tudo que fazem. Muitas das coisas que as minhas entidades fazem, eu as questiono, eu pergunto qual é o fundamento, eu pesquiso para entender o fundamento, porque eu quero garantir que o atendimento seja 100%. E foi inclusive por isso que eu passei a estudar, para que quando eu chegasse na frente dos meus consulentes, eu tivesse a plena certeza de que eu podia confiar 100% que sim, ia ter uma entidade. E foi a partir desse momento que meu desenvolvimento mediúnico decolou. Porque foi aí que eu passei a ter a confiança. Que a confiança é a chave de tudo. Sem a confiança, você não vai a lugar nenhum. E o medo do desconhecido atrapalha muito a confiança. Principalmente para aqueles que são como eu, que tem que ver para quê. O desenvolvimento mediúnico, ele não ocorre de um dia para a noite. Então é importante você praticar a humildade. É importante você aprender a ser respeitoso com o seu eu e com o próximo. Até porque exige muita paciência no desenvolvimento. São poucas as pessoas que vão pisar no terreiro e já vão sair riscando ponto, dando atendimento, fazendo trabalhos mirabolantes. Essas pessoas, quando elas estavam sendo preparadas para encarnar, elas já tinham um propósito definido. Então, não se surpreenda com essas pessoas, mas também não crie expectativas sobre elas, porque você está se prejudicando, você está se condenando. Cada um tem o seu tempo. Seja humilde em aceitar as suas etapas. Seja humilde em aceitar que você está aprendendo. E você tem que subir um degrau de cada vez. Não adianta tentar pular o degrau, que isso pode fazer com que você caia de uma altura muito grande e tenha muita frustração. E eu tô falando isso porque eu sou o exemplo vivo, porque eu vivi todos esses processos. E se eu tô aqui trazendo para vocês, é porque eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Porque eu não quero que vocês sofram, porque não tinha a humildade de entender que você tem o seu tempo para aprender, que você tem que ter paciência, que você tem que esganar a ansiedade e mandar ela embora. O desenvolvimento mediúnico não vai ocorrer de um dia para a noite. Então esteja aberto, esteja ciente que você vai ter que aprender e uma experiência de cada vez. E aí a gente entra num assunto bem legal, que é os cambones, que é um assunto que exige muita humildade. Porque eu não sei em todos os terreiros, mas nos terreiros que eu já frequentei, que eu já fui, eu já observei que os cambones, eles são tratados em alguns locais com respeito, em outros locais como meros servos. Mas os cambones, eles são importantes. E muitas pessoas acabam não querendo ser cambone porque se acha como se fosse inferior, se inferioriza por ser cambone. Só que não entende a importância desse processo, dessa etapa. Os cambones, eles têm sim o papel de auxiliar a entidade, que é o quê? Pegar uma pemba, traduzir o que a entidade falou para o consulente, auxiliar no ponto, riscar o ponto, levar a consulência até o outro lado da corrente. Então ele tem todo esse processo de intermediar e auxiliar o médium que está dando atendimento. Só que tem uma etapa do processo de cambone que ninguém percebe. As pessoas não entendem a importância. Quando você se torna cambone, você não tá lá só para perder o seu tempo sentadinha do lado, anotando tudo que a entidade fala. Quando você é cambone, você está aprendendo. Lembra que eu falei sobre o aprendizado? Sobre estudar? Ser cambone também é estudar. Porque tudo que a entidade está passando para o consulente também pode servir para você. Algumas coisas, alguns ensinamentos, algumas lições de vida, algumas
rezas, orações, alguns benzimentos, alguns chás, banhos. Tudo é conhecimento que você pode levar para sua vida. E observar o atendimento da entidade pode te ajudar a entender como a sua entidade trabalha. Porque não estou dizendo que você tem que copiar a entidade do outro, não é isso. Você não deve copiar. Mas quando você observa a forma de trabalho da entidade, observa os materiais que ele utiliza, o seu subconsciente grava essas informações e quando a sua entidade tentar se comunicar com você, ela vai ter acesso às suas lembranças. Porque a entidade ela só consegue se comunicar com você quando ela acessa a sua memória. Então o processo do Cambone é muito importante. E outra, às vezes nós estamos passando por um momento muito difícil da nossa vida. E estar de Cambone nos ajuda porque olhando para o problema do outro, nós podemos achar soluções para o nosso problema ou também entender que nosso problema não é tão grande assim. Porque muitas das vezes a gente está acostumado a olhar para o nosso umbigo e achar que só o nosso umbigo é importante. E esquece que existem problemas ao nosso redor. Então, parem de fugir do ser Cambone. Deem graças a Deus de ser Cambone, porque é a melhor fase do processo do desenvolvimento mediúnico. Depois disso, é muita responsabilidade. Será que você está preparado para a quantidade de responsabilidade que você vai ter? Porque quando a sua entidade passa a dar atendimento, ela está lidando com vidas. Então, o desenvolvimento mediúnico é muito importante. Eu sei que eu estou frisando muito sobre a incorporação, porque o vídeo é mais focado nisso. Mas se vocês quiserem que eu fale sobre os outros dons mediúnicos, fazer um vídeo específico sobre eles, comentem aqui embaixo que eu vou me programar melhor para trazer mais informação, ser mais abrangente no assunto. Aí entra aquela pergunta que o pessoal sempre faz. E eu ouço muito isso. Já ouvi muito dos meus colegas do terreiro, dos meus afiliados, de pessoas que eu não conheço muito bem, que eu vi na internet. E é algo que eu me questionava muito. Que é, e se a entidade demora para falar, demora para incorporar? O que eu faço? Meu filho, tenha paciência, trabalhe a sua ansiedade. Porque tudo depende de você. Eu tô falando disso já faz um tempão. A entidade, ela já tá pronta. Desde o momento em que ela veio trabalhar com você, ela já está pronta. Mas ela precisa que você esteja bem. Ela precisa que você consiga controlar o seu emocional. Porque a vibração dela é assim. Se a sua vibração é assim, como que vocês vão se conectar? Vocês precisam vibrar na mesma intensidade. E outra, vai ter linhas de trabalho que você vai ter mais facilidade e outras linhas que você não vai ter tanta facilidade. Para mim, as minhas linhas de trabalho com mais facilidade são as linhas das crianças. Os erês, os mirins, os curumins, a linha da avó, a linha da malandra, a linha do caboclo. Agora, Exu, por exemplo, apesar de todo mundo dizer que é fácil, eu não tenho facilidade. Por quê? Porque a minha energia, ela vibra de um jeito e a do Exu é mais densa. Então, cabe a você trabalhar para que você consiga ter mais facilidade. Depende de você, de controlar a sua emoção, controlar a sua ansiedade para que você possa se equilibrar. Senão, os seus chakras não vão entrar em conexão com os chakras da entidade. Uma coisa que me ajudava muito a entrar em conexão com as minhas entidades é estar sempre conversando com elas. Né, Amy? Sempre fazendo as minhas orações, as minhas preces, conversando como um amigo mesmo, batendo um papo, eu e ele. Mesmo que na época eles não me escutassem, a gente estava sempre em uma conversa. Sempre que eu queria ter alguma resposta, eu rezava a única oração que eu conheço, que é Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo.
As únicas orações que eu conheço na minha vida, que foram as únicas que ficaram de quando eu era católica. E é o que eu faço quando eu quero conversar com eles. Eu acendo uma velinha, eu faço a minha oração, eu converso com eles como amigos, e eu peço respostas em sonhos, eu faço oferendas para fortalecer a força deles e o contato deles com o meu espiritual. Eu converso com o meu dirigente, né? Muitas das vezes, quando eu tinha dúvida se isso era real, se não era real, se era coisa da minha cabeça, se eu realmente estava incorporado ou não, eu chegava pro meu dirigente, eu falava, olha, eu não tenho certeza se a entidade fez isso mesmo, se é coisa da entidade, se é coisa da minha cabeça. E muitas das vezes o dirigente, por ele estar lá observando todos os filhos da casa, ele conseguia me dizer se durante o meu processo de desenvolvimento eu estava mistificando, que é algo normal, inclusive todo mundo passa por isso, ou se realmente era entidade. Ele conseguia perceber quais eram as minhas dificuldades, o porquê que eu tinha tantas limitações em determinada linha. Então, às vezes, conversar com alguém que já tem muito mais experiência que você pode te ajudar. Ser mais próximo do seu dirigente espiritual. Afinal de contas, o trabalho dele é esse, é te ajudar, né? Os bichos aqui em casa já estão impacientes já. Estão querendo destruir tudo aqui. Então, o meu recado final, antes que os bichos derrubem tudo e quebrem tudo, que eles já estão impacientes, é: tenha paciência, tenha persistência, vá atrás daquilo que você acredita e do que você quer. Se você luta tanto para conseguir os seus sonhos, por que você não pode lutar para conseguir se desenvolver mediunicamente? Então tenha paciência, estude, siga o meu canal, assista os meus vídeos. Eu não tô gravando vídeo de boba aqui, eu quero ajudar vocês. Assim como outros canais puderam me ajudar, alguns me atrapalharam, alguns me ajudaram. Eu quero ajudar vocês. Eu quero trazer todo o meu conhecimento, que eu já tenho, né, uma bagagem, e também quero aproveitar e conhecer mais coisas, aprender mais coisas e trazer para vocês, porque eu acho que essa é a minha missão. A minha missão não é só incorporar, porque tem um monte de gente que incorpora. Eu sinto que a minha missão é abrir a mente das pessoas. E se for para ajudar vocês a conseguir o propósito de vocês, eu vou ficar muito grata. Então, por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal, para vocês continuarem acompanhando os vídeos, evoluindo junto comigo e aos poucos nós possamos conseguir conquistar os nossos objetivos juntos, porque nós somos uma corrente. Por mais que a gente não seja de um terreiro, né? Por mais que todo mundo que está me assistindo não seja do mesmo terreiro, mas é como se nós formássemos uma corrente. É como se nós formássemos um time. E um time tem que trabalhar unido. E aí eu já aproveito para fazer um merchan e peço para vocês curtirem o vídeo se vocês gostaram, porque isso vai me estimular a continuar gravando esses vídeos. Apesar de que eu vou finalizar a série, porque eu gosto muito de gravar esses vídeos. Mas me estimula a trazer conteúdos legais, me estimula a buscar informações novas, né? Porque eu quero que todo mundo cresça junto comigo. Tá bom? Mas é isso. Acho que eu falei demais de novo. É que esse assunto é muito importante, não posso simplesmente falar pouca coisa, né? Mas eu vou encerrar o vídeo, eles já estão ficando impacientes, já querem brincar e se sabe como que é os bichos, né? Não tem como dominar eles. Quando eles querem brincar, tem que brincar e pronto, né? Então é isso, gente. Agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Eu sei que o vídeo é um pouco longo, mas ele foi importante. E eu espero que ajudem vocês nesse processo, tá bom? Um beijo, muito axé na vida de vocês e até o próximo vídeo.